Galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nova Zelândia BR. Se você não é inscrito, aproveita aí, já se inscreve, dá aquela curtida, criança ali, ó, jogada. Mas hoje o assunto é partners. Então, Letícia vai contar pra vocês como foi a trajetória dela até aqui. Já são quase 2 anos de Nova Zelândia. E ela vai contar quais foram as dificuldades, o que ela pode dar de dica para vocês que estão pensando em vir para cá como partner, ou se já estão aqui, enfim. Eu cheguei em fevereiro de 2023, numa quinta-feira. Na outra segunda eu já estava trabalhando. Essa questão do trabalho foi uma indicação, né? Então, eu conheci um rapaz aqui, a esposa dele trabalhava numa empresa. E aí eles estavam precisando lá de cleaners, então essa foi a sua primeira função também, né? Foi a minha primeira função. Eu lavava louça e trabalhava de cleaner, housekeeper, de segunda a sábado. Meu contrato era de casual, que quer dizer que você trabalha onde precisar, não tem nada definido. Então eles te chamam quando precisa. No caso, precisava sempre, porque sempre tem alguém faltando, né? E como era a relação, questão do inglês ali, né? Você chegou com inglês bem basicão, né? Bem básico. Isso não quer dizer que eu nunca tenha estudado inglês. Eu já estudei inglês lá no Brasil. Fiz CNA por 1 ano e eu fiz 3 meses de aula particular com esse mesmo professor que está me dando aula hoje em dia. Mas eu deveria ter estudado mais antes. Porque às vezes a gente estuda em escola e tudo mais, acha que tá tranquilo, mas a realidade é outra, né? A realidade é totalmente diferente de você assistir um filme, de escutar uma música. Aí quando chega aqui, a pessoa vem e conversa com você, você fica, não entende nada. Ainda mais aqui o país que, tipo assim, nas escolas você não vai aprender. Ah, deixa eu te mostrar como que é o sotaque da Nova Zelândia. Eu acho que se ensinar alguma coisa de sotaque, o último deve ser Nova Zelândia, né? Porque, enfim, o sotaque aqui é mais pesado, né? Se aproxima bastante da Austrália, mas é um pouco mais diferente, um pouco diferente também. Beleza, então você começou lá como cleaner, quanto tempo você ficou e qual foi o próximo passo? Eu fiquei lá 2 meses, mas mesmo trabalhando lá, eu entreguei meu currículo na agência de trabalho daqui da cidade, que é a mesma empresa que fez o nosso processo de imigração, que é a People Plus. Eu falei que queria começar a trabalhar na minha área, mesmo não tendo um inglês fluente, mas se tivesse alguma oportunidade, que era para eles me ligarem. E aí, 1 semana depois de eu ter deixado meu currículo lá, eles me mandaram um e-mail dizendo que tinha uma entrevista marcada com a empresa. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, daquele jeito, né? Fazia a pergunta e eu ficava com cara de ué. E aí eu fui bem sincera, falei, olha, eu só gostaria de trabalhar na minha área, em questão de sistema, eu acho que é muito universal. O sistema é tudo igual, né? Em qualquer lugar. Começa a trabalhar, você começa a aprender as gambiarras, como é que faz tudo, e aí vai que vai. E aí a questão mesmo que me deixava com medo era a questão do inglês, de falar. Mas que também não seria um impossível, porque eu tava determinada a aprender. E aí eu saí de lá, tal, da entrevista, fiquei meio assim, acho que não vão chamar não. Mas como era um serviço bem básico, que era de mexer mais com arquivo e tal, e aí falaram, tá bom, tá contratada, é um contrato de 6 meses, um contrato temporário. E aí eu saí lá do Ryman, da onde eu tava trabalhando de cleaner. Já comecei a trabalhar nessa empresa, que aí no começo eu trabalhava 3 horas por dia. Que o contrato era de 15 horas semanais. E antes de dar os 6 meses, eles mudaram meu contrato para part-time permanent, que aí dobrou as minhas horas foi para 6 horas semanais. Então o salário continuou o mesmo, que era o salário mínimo de $21. E depois de
depois de depois de quantos meses? Uns 4 meses. Aí me passaram pra permanente, full time, e aumentaram meu salário e me subiram de cargo. Ela aí saiu de assistente financeiro, depois aumentou a quantidade de horas e aí foi promovida, né? Então hoje você é o Credit Controller. Trabalha com a Natalie. Eu falo Natalie, ela não gosta, é Natalie. Natalie. Então é o seguinte, a Letícia tem um background, ela tem uma experiência, ela não veio crua pra cá, ela já foi gerente financeiro no Brasil, trabalhou em multinacional e ela se sujeitou a ser um assistente financeiro aqui, lembrando que começou lavando louça. Mas essa questão de lavar louça, o que tem que ficar claro é que é o seguinte, cara, a gente lava louça em casa de graça, não recebe. E ela lavava louça, recebia e ainda aprendia inglês. Então assim, eu acho que um pontapé muito legal no começo. Claro, se você chegar, já tiver a oportunidade de ir pra sua área, mas já vai direto, não precisa passar por isso. Mas pra ela foi o que apareceu, foi o que vingou, foram 2 meses apenas, né? E logo em seguida já entrou na área dela, cara. Acho que depende muito da pessoa, né? Quando eu cheguei aqui, eu me senti muito despreparada. Então eu coloquei isso na minha cabeça, a vida tá começando do zero, então vamos começar do zero. E o que vier tá ótimo, é lucro. E graças a Deus apareceu essa oportunidade de trabalhar lá, mesmo que seja de lavar louça, fazer limpeza, não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas tudo foi muito válido desde que eu cheguei aqui. E todo esse tempo que eu tô aqui me ensinou a desenvolver o inglês, a desenvolver toda essa parte profissional. Foi bom. E uma coisa também, assim, a Letícia, ela, desde que chegou aqui, ela tá estudando inglês, ela tem aula particular. Ela não deixa, então assim, às vezes a gente pensa, tô indo pro país, vou aprender a falar inglês lá só convivendo. Vai sim, só que muitas coisas vai ficar uma dúvida, cara. Então precisa alguém para sanar isso, sabe? A não ser que você tenha disciplina de anotar tudo que vai acontecendo no dia, tal, você vai por conta e se vira. Mas se você não for uma pessoa tão disciplinada, eu acho que é importante continuar fazendo aulas assim. Então ela faz até hoje. Ontem eu dormi um pouquinho mais cedo, tava cansado, e eu acordei com ela fazendo aula. Aí hoje de manhã no café a gente tava até conversando, falei, meu, você tá falando muito bem, muito bem. E é muito legal, cara, pra você ver a evolução, sabe? Não é só de morar aqui, é a questão de você querer evoluir também, sabe? Então, é isso, né? Toma cuidado com o que fala. Não, você vai aprender no dia a dia, porque você vai conversar com pessoas daqui, é só inglês. E mesmo que tenha brasileiro, você vai ter que conversar em inglês no seu trabalho. Porque acho que não é justo ficar falando português, né? Na frente dos outros. Não tem como. Eu não sei, porque eu não trabalho com brasileiro, não tem outro brasileiro onde eu trabalho. Mas no seu dia a dia, a maior parte do seu tempo vai ser falando inglês. Você vai aprender a falar, só que né, Letícia, se eu não tivesse um professor para me auxiliar e corrigir gramática, construção de frases, eu ia estar falando igual os chineses lá no Brasil. O que acontece? Ela deu o exemplo do chinês, né? Nada de preconceito, não é nada disso. De racismo, mas porque a gente tem um pezinho também, né? A gente não sabe se é na China, no Japão ou na Coreia. Então, a gente tem olho rasgado aqui, a gente come pastel de flango. Mas eu digo que assim, a gente vai aprender a falar, as pessoas vão saber entender. Só que você tem essa opção de você parar nisso, você falar meia boca, ou você querer aprender a falar certinho. Não do jeito que eles falam, não tô falando de sotaque, mas de você saber construir frase e saber o que você tá falando. Eu acho muito importante, pelo menos pra mim. Fica até uma lição pra mim, né? Porque eu parei de estudar, tô meio cansado, mas eu acho que tá na hora de voltar a estudar, porque chega uma hora, cara, que você vai desencanando. E não é saudável. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurar melhor, né? Sempre procurar melhor. Porque eu poderia falar o inglês básico, tipo assim, usar os... O inglês, vamos assim, ó. O inglês que você já tinha 6 meses atrás, já dava pra viver, já dava pra se virar, certo? Dava. Só que eu sabia que eu tava falando errado. É tipo assim, eu saber fazer isso. Sabe? É tipo isso. Aí eu sabendo que eu tava falando errado, mas não sabia como falar da maneira certa.
eu vou, pergunto pro meu professor, ele vai, ensina a gramática, a forma de como usar o tempo, né, dos verbos, passado, presente, futuro. Eu quero ir embora. A gente já vai. Passado, presente, futuro. E é isso, eu teria essa opção. Olha, não vou fazer mais aula de inglês porque daqui pra frente eu consigo sobreviver. Mas eu não quero isso pra mim. Eu quero mais. Eu quero aprender mais. E fora a questão do inglês, tem uma outra coisa também, né? Eu já recebi algumas perguntas aqui no YouTube de um vídeo. O pessoal falando assim, minha esposa é manicure, não sei o que, ela pode trabalhar. Vocês têm que dar uma olhada no visto de vocês. Porque quando a Letícia chegou, o visto dela era bem aberto. Então ela podia fazer o que quisesse. E hoje ela é residente, então não tem problema. Ela continua podendo fazer, óbvio, né? Tudo de acordo com as leis. Então, além do trabalho dela, quando ela quer comprar as coisas, né, amor? Se você quiser comentar, até tipo assim, a Letícia às vezes quer, vou comprar as coisas na Shein. Chega os negócios da Shein em casa lá. Só que assim, olha que legal, cara, interessante. A gente tem as nossas contas, tem o nosso orçamento. E pra ela se sentir mais à vontade, o que ela faz às vezes? Tipo, no valor dos atendimentos que ela tem, ela compra as coisas dela. É que eu tenho dupla jornada. E além dessa empresa que eu trabalho, eu faço cílios também, à tarde. E aí eu não fico assim, vou atender X pessoas por semana. Hoje, né? No começo eu tinha a meta. Mas hoje, como a gente tá mais tranquilo, em questão financeiramente, os atendimentos que eu tenho, o dinheiro que entra é só meu pra comprar as minhas coisinhas. Compra Shein, compra as coisas do CrossFit. E é caro, tênis, equipamento, né, roupa. E aí eu invisto nas minhas coisinhas com esse dinheirinho. Mesmo sendo caro, aqui ainda sai muito mais barato, né, do que no Brasil, não dá nem pra comparar. Tênis, mas a maioria das coisas vem da Austrália. É isso aí. E o que mais você teria assim pra comentar? Vamos pensar assim, a galera que tá vindo. No canal a gente fala muito com engenheiros, né? E tem a galera também que gosta de assistir, passear e tudo mais. Mas falando dos engenheiros que as esposas vêm, acabam vindo junto, o que você teria pra falar pra elas, pra se preparar? Qual dica você poderia dar assim que chegar aqui? O que poderia fazer? Pra elas e na pra sua visão já com 2 anos aqui. Não se desespere, não se sinta diminuído porque você não sabe falar. Todo mundo aprende. Ninguém nasce quadrado, né? Dá pra se virar. E é questão de força de vontade. Porque você tem 2 caminhos. Você pode ficar na sua bolha e depender dos outros pra fazer as coisas pra você. De tipo, por exemplo, o Bruno já tava aqui e ele sabe falar inglês. Eu tinha essa escolha de depender dele, de fazer as coisas pra mim, ou eu ter que me virar. Eu prefiro me virar, porque é um desafio pessoal, sabe? Você tá aqui em outro país, por que não aprender? Exatamente. E cada um tem sua jornada também, né? Então, assim, tudo que a gente tá falando, antes de você torcer a boca e falar, não, é o seguinte, cada um tem sua jornada, tá mostrando a experiência dela, né? É uma experiência pessoal, e eu não tô falando que vai ser assim. Você tem que fazer isso, que a sua vida vai ser assim. Pode ser que seja totalmente diferente, muito mais fácil. Ou muito mais difícil. Ou muito mais difícil. Mas se você tá vindo como eu, com um inglês muito básico e não quer ficar dependendo dos outros ou ficar com medo de enfrentar o mundo aqui, acho que a gente cria um monstro muito grande na nossa cabeça. As pessoas aqui são muito legais e mesmo que você não fale direito, eles vão entender. Aqui a gente falando 3 línguas: português, inglês e sinais. A gente fala sinais. Tem aí um pouquinho de Maori, 4 na verdade. O que a gente fala de Maori? Ou é morena, Que hora? caquitê, Caquitê, que mais? capai. Capai. É isso aí, são as palavrinhas que a gente vai aprendendo de Maori que fica aqui no dia a dia. Mas a real é que nem eles falam Maori, tá ligado? Tipo, a maioria não fala. Tem gente que fala, mas a maioria é igual a gente. A maioria é igual a gente falando inglês. Mas é cultura. E é claro que tem o pessoal que é Maori mesmo, que fala mesmo. Mas a maioria não fala fluentemente. É ou não é? Então é assim, ó. Cada um tem sua jornada, certo? Cada um tem sua jornada.
nada, cada um Segue tem teu sua caminho. experiência, cada um sabe o seu objetivo. Meu objetivo era, antes de sair do Brasil, eu preciso trabalhar, porque eu não posso deixar tudo na mão do Bruno. E eu também não sou uma pessoa de ficar em casa, então eu tinha que fazer os corre. E é isso. Uma coisa legal que aconteceu com a Letícia foi a questão do esporte. Então ela sempre gostou de esporte e no Brasil ela não fazia crossfit, mas aqui no Brasil era mais academia, né, marombeira. E aqui ela começou a fazer o crossfit. O crossfit foi uma coisa que foi bacana pra você. Você se enturmou mais, entrou na comunidade. Quer falar um pouquinho do crossfit? Se a pessoa olhar pro meu shape vai falar, aonde que essa garota faz crossfit? O que você tá olhando? Não, conta um pouquinho do A crossfit. medição. Eu tava ouvindo a ambulância. Também ajuda bastante, porque você sai um pouco daquele ambiente de trabalho, né? Você acaba acostumando com as palavras do trabalho, com as pessoas do trabalho. E aí, indo pro CrossFit, cada dia tem as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Só que você vai falando, você vai aprendendo os exercícios, você vai trocando ideia de outras coisas, as pessoas vão perguntando a sua vida. E aí você vai desenvolvendo sua fala. E é engraçado que assim, cada ambiente que você começa a acostumar é um vocabulário totalmente diferente. Então, cada ambiente que você vai é um vocabulário novo. Então, por exemplo, eu estou confortável no meu trabalho dependendo do projeto, eu sei o que está acontecendo. A Letícia é a mesma coisa. Vai pro CrossFit, no começo foi um diabo, né? Foi difícil. Mas aí começa a entender o vocabulário e vai embora. Aí, de repente, a gente precisa ir no hospital. Misericórdia, como se não falasse inglês, que é um vocabulário totalmente novo. Chega na escola do... Não, a Letícia, né? Ela vai buscar o Nicolas, então ela vê algumas coisas que eu não vejo, que eu só vou levar, então eu só deixo e vou embora. Então tem algum vocabulário que eu não sabia. Outro dia ela, como que era? Coca, que é em Maori. Professora em Maori. Eu não sabia, em várias outras palavrinhas assim que vai trazendo. O Nicolas, cara, tem dia que eu não entendo. Ele vai falando algumas coisas e... Então assim, cada local que você vai é um vocabulário novo. Então quanto mais você diversificar os locais que você costuma visitar, você tem a probabilidade de ter um vocabulário ainda maior. Falando isso, eu já penso logo em mim que eu tô muito bitolado em trabalho e casa. Ou seja, eu preciso mudar eu preciso começar a fazer coisas diferentes também, que senão eu vou ficar travadão aqui. Tem mais alguma coisa para adicionar para os partners que estão vindo? Lembrando que partner não é só mulher, hein? Tem partner homem também. Qualquer tipo de partner que você tá vindo, só vem, mete as caras, vai falando, é hello, é hi. E não entendeu, você não finge que entendeu, você fala, você pode repetir, por favor? Não entendi. Até a pessoa encontrar uma forma de te explicar o que ela quer falar. É isso aí. E estude, né? Claro. Estude, é muito importante. Eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter estudado quando era adolescente. Eu me arrependo de ter parado de estudar. Mas nunca é tarde. Independente da sua rotina, você tem que encontrar um meio de ter um tempo para você. Se você quiser desenvolver seu inglês, quer atingir suas metas pessoais fora do Brasil, então você tem que fazer esse sacrifício. Isso aí. E até no Brasil, né? Você tá no Brasil, tá vendo o nosso vídeo aí, enfim. Qualquer lugar, né? Qualquer coisa que você quer fazer, você quer aprender inglês, você vai ter que tirar esse tempo aí pra você, é muito importante. Né? A vida não é só rotina, você tem que sempre buscar coisas novas. É isso aí, pessoal. Eu acho que é isso, né? O vídeo, o recado pros partners. Bom, se você não é inscrito, dá aquela força pra gente, dá a curtida, descurtida aí, eu deixo o comentário. A Letícia não gosta de... mas enfim, deixa o comentário. Não sei porque que fala pra descurtir. Não, tô falando. Não, se você não curte, você finge que curte. Então, aí dá uma joia. Aí você fala, legal, bacana. Por que vocês não fazem um vídeo sobre tal? Dá uma opinião, entendeu? A gente faz um vídeo sobre tal, então. E aí a gente vai tentar engajar mais. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da nossa rotina, na verdade quem é mais ativa no Instagram é a Letícia, então @leticia.inoue com Y. Se quiser me seguir no Instagram também é Bruno_Inoue ou @NovaZelândia_BR. Lembrando que a nossa plataforma sai agora no final de setembro, então aí para todos os engenheiros, a área de TI que a gente está abrindo agora também.
pode se cadastrar, que a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir trazer brasileiros qualificados aqui para Nova Zelândia. É claro, lembrando, nós não somos uma empresa de emprego, é simplesmente uma ponte entre empresas e pessoas que queiram sair do Brasil. Então, na verdade, a gente só apresenta uma a outra e vocês que assumem daí. Beleza? Depois eu faço um vídeo explicando da plataforma bonitinho especificamente para isso. Fechou, pessoal? Tamo junto, é nóis, valeu, tchau! Tchau.